Seja bem-vindo a mais um momento de Evangelho no Lar. Que possamos nesta semana silenciar o coração e permitir que a luz do Cristo alcance as nossas inquietações mais profundas. Respire com calma, desacelere os pensamentos e entregue este momento a Deus. Se possível, coloque ao seu lado um copo com água. Durante o nosso estudo e as nossas preces, rogaremos aos bons espíritos que a fluidifiquem, envolvendo-a em recursos espirituais de paz e equilíbrio, para que, ao final, possamos ingeri-la como auxílio e amparo para o corpo e para a alma. Que este seja um momento de recolhimento, confiança e consolo. Prece inicial. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais esta oportunidade de reunir-nos em Teu nome, sob a proteção dos bons espíritos que nos amparam nesta jornada. Vimos com humildade e sinceridade de coração, conscientes de nossas imperfeições, mas confiantes em Tua infinita paciência e amor. Pedimos que afastes de nós o orgulho, a vaidade e a presunção, que nos afastam da verdade e nos impedem de compreender Teus desígnios. Concede-nos a simplicidade dos pequeninos, a humildade dos que sabem que nada sabem e o coração aberto dos que buscam sinceramente a luz. Que os espíritos superiores nos assistam neste momento de estudo, iluminando nossa mente e tocando nosso coração com os ensinamentos do Cristo. Que possamos absorver, sentir e, sobretudo, viver aquilo que aprendermos. Protege-nos, Senhor, e ampara também aqueles que amamos, encarnados e desencarnados, para que todos encontremos o caminho da paz e da evolução. Assim pedimos com gratidão e fé. Amém. Iniciamos hoje o estudo de um novo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro. Este capítulo nos conduz a uma reflexão profunda sobre a simplicidade e a pureza de coração. Jesus nos diz: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. O que significa ter o coração puro? Não se trata de nunca ter errado, não se trata de nunca ter enfrentado imperfeições. A pureza de coração está ligada à ausência de segundas intenções, à sinceridade dos sentimentos, à simplicidade das motivações. É a pureza de quem ama sem esperar retribuição, de quem serve sem buscar reconhecimento, de quem perdoa sem guardar ressentimentos, de quem confia em Deus com a simplicidade de uma criança. Ao tomar a criança como exemplo, o Mestre nos convida a cultivar a candura, a singeleza de sentimentos e a ausência de orgulho e egoísmo. Esta bem-aventurança nos mostra o caminho para a verdadeira visão espiritual. Passemos agora à leitura dos itens 1 e 2. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. São Mateus 5, 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos 10, 13 a 16. Que ensinamento poderoso! Jesus não está dizendo que o reino dos céus é apenas para as crianças em idade física. Está dizendo que é para aqueles que, independentemente da idade, cultivam a simplicidade, a humildade, a candura, a pureza de coração que caracterizam a infância. Agora passamos à leitura dos itens 3 e 4. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz,
renascendo para a vida corporal, às imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Pausa para reflexão. Ao meditarmos sobre estes ensinamentos, percebemos que Jesus não exalta uma pureza aparente, exterior ou simplesmente formal. Ele nos fala da pureza íntima, aquela que nasce no coração e se revela nas intenções, nas escolhas e na forma como nos relacionamos com os outros. Ter o coração puro é caminhar com menos malícia, menos orgulho, menos dureza e menos egoísmo. É aprender a sentir com verdade, é agir sem desejo de ferir, dominar ou humilhar. É cultivar pouco a pouco a humildade que nos aproxima de Deus. Quando Jesus afirma que o reino dos céus pertence aos que se assemelham às crianças, ele nos convida a refletir sobre a disposição interior da alma. A criança simboliza a confiança, a simplicidade, a espontaneidade e a ausência de pretensão. Não se trata de infantilizar o espírito, mas de depurá-lo. A doutrina espírita, porém, amplia esse entendimento ao nos mostrar que a criança não é um espírito recém-criado. Ela traz consigo um passado, experiências acumuladas, conquistas e imperfeições de outras existências. Ainda assim, na infância, suas tendências mais profundas permanecem temporariamente adormecidas, permitindo-lhe um recomeço. E aqui há uma das mais belas expressões da misericórdia divina.
Deus não nos abandona ao peso integral do passado. Pela reencarnação, concede ao espírito novas oportunidades de reajuste, aprendizado e renovação. A infância representa, assim, um tempo precioso em que o ser recomeça envolto em certa inocência transitória, favorecendo tanto sua própria reorganização íntima, quanto o trabalho educativo daqueles que o recebem no lar. Esse ensinamento também nos convida a compreender a grande responsabilidade moral dos pais, educadores e familiares. A criança, sendo mais acessível às impressões exteriores, necessita de exemplos, de ternura, de orientação segura e de ambiente moralmente saudável. Educar não é apenas instruir para o mundo, é colaborar com Deus no aprimoramento de um espírito imortal. Mas essa reflexão não se dirige somente aos que convivem com crianças. Ela alcança a todos nós, porque, em essência, todos estamos em processo de educação espiritual. Todos trazemos marcas do passado, todos estamos diante da lei divina, aprendendo a vencer imperfeições e a desenvolver virtudes. A pureza de coração, portanto, não é um estado instantâneo, nem uma conquista imposta de fora para dentro. É fruto de esforço contínuo, de vigilância sobre si mesmo, de sinceridade nas intenções e de renovação moral constante. À luz da lei de causa e efeito, compreendemos que toda a impureza do sentimento, como o orgulho, a inveja, a maldade deliberada, a vaidade excessiva, o egoísmo, gera consequências para nossa própria caminhada. São sombras que dificultam nossa paz, perturbam nossas relações e atrasam nosso progresso espiritual. Por outro lado, cada gesto de bondade, cada renúncia silenciosa ao mal, cada movimento sincero de humildade e cada escolha inspirada no bem purificam pouco a pouco o espírito e o aproximam das leis divinas. É assim que começamos, gradualmente, a ver a Deus. Vemo-lo na paz da consciência reta, vemo-lo no alívio que nasce do perdão, vemo-lo na ternura que substitui a agressividade, vemo-lo na paciência que vence o impulso da irritação. Vemo-lo quando o coração deixa de buscar superioridade e aprende a servir. Muitas vezes, as aflições humanas nascem também da dificuldade de purificar o campo íntimo. Sofremos não apenas pelas provas exteriores, mas pelas reações interiores que alimentamos diante delas. Um coração endurecido pela revolta sofre mais. Um coração trabalhado pela humildade, embora também chore, encontra mais recursos para compreender, aceitar, reparar e seguir adiante. Por isso, este capítulo nos convida a uma transformação silenciosa e profunda. Não basta parecer bom, não basta usar palavras religiosas, não basta demonstrar virtude apenas diante dos outros. A verdadeira pureza começa no mundo secreto das intenções, onde somente Deus vê por inteiro. E é justamente nesse espaço íntimo que o espírito realiza sua verdadeira reforma moral. Se hoje ainda carregamos impaciência, melindre, suscetibilidade, desejos de reconhecimento, julgamento excessivo ou dureza nas palavras, não devemos desanimar. O Evangelho não nos convida à culpa, mas à consciência. Não nos chama à autopunição, mas à renovação. Cada encarnação é uma oportunidade bendita. Cada luta íntima vencida representa um passo. Cada esforço sincero de melhorar purifica a alma. Que possamos então nesta semana pedir ao Cristo que nos ajude a recuperar em nós a simplicidade do bem, a humildade verdadeira e a pureza de sentimentos. Não a pureza dos que nunca erraram, mas a dos que reconhecem suas sombras e escolhem com perseverança caminhar em direção à luz. Façamos agora uma pausa, um momento de silêncio interior. Feche os olhos, se assim desejar. O que de fato temos cultivado em nosso mundo íntimo? Temos agido com simplicidade? Temos conservado intenções retas em nossas palavras, atitudes e escolhas? Ou, muitas vezes, ainda permitimos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade ou a necessidade de controle ocupem espaço em nossos sentimentos?
Quando Jesus coloca a criança como símbolo daqueles que se encontram mais próximos do reino dos céus, ele nos convida a refletir sobre a humildade, a confiança e a candura. Será que temos mantido a capacidade de confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades? Será que nosso coração ainda sabe ser simples ou já se acostumou a complicar tudo com desconfiança, rigidez e dureza? Será que ouvimos o outro com o coração aberto? Ou julgamos apressadamente, interpretamos mal, endurecemos o sentimento e levantamos barreiras onde poderia haver compreensão? Em nossa convivência familiar, temos semeado ternura, paciência e exemplo moral? Temos sido instrumentos de paz dentro do lar? Ou ainda levamos para dentro de casa a impaciência, a crítica constante, a irritação e a falta de escuta? E quando pensamos na pureza do coração, convém refletir com sinceridade. Nossas atitudes nascem do amor ou do desejo de aprovação? Fazemos o bem em silêncio ou esperamos reconhecimento? Perdoamos verdadeiramente ou apenas nos afastamos por fora, mantendo por dentro a mágoa viva? Somos brandos com as imperfeições alheias, como gostaríamos que fossem com as nossas? Conseguimos perceber onde ainda existe orgulho escondido em nosso modo de falar, de reagir e de querer ter razão? Talvez não consigamos responder a tudo agora. Talvez algumas dessas perguntas toquem pontos muito sensíveis da alma. Mas o importante é não fugir da reflexão. A pureza de coração não nasce de um dia para o outro. Ela é construída, pouco a pouco, nas escolhas invisíveis, nos pensamentos que alimentamos, nas intenções que purificamos e no esforço sincero de vencer a nós mesmos. E talvez seja justamente isso que o Cristo espera de nós. Não uma perfeição imediata, mas um coração disposto a se purificar. Prece final. Senhor Jesus, agradecemos por este momento de luz e aprendizado. Ajuda-nos a purificar o coração, a vencer o orgulho, o egoísmo e a dureza interior. Ensina-nos a viver com mais simplicidade, humildade e confiança em Deus. Que possamos sair deste estudo mais conscientes, mais serenos e mais dispostos ao bem. Abençoa nosso lar, nossa família e nossa caminhada espiritual. E que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. O Evangelho no lar é um ponto de luz em nossa caminhada. Quando abrimos espaço para o Cristo dentro de casa, abrimos também espaço para a transformação interior. Que possamos manter este compromisso semanal como alimento da alma e fortalecimento espiritual. Que a paz permaneça em seu lar durante toda esta semana. Antes de encerrarmos, deixe um convite sereno ao seu coração. Se desejar aprofundar ainda mais este momento, você pode cultivar durante a semana o hábito da gratidão espiritual. O diário espiritual de prece e gratidão é um instrumento simples, mas profundamente transformador. Um espaço simples para silenciar, agradecer e orar com consciência. Este diário foi criado exatamente para isso: oferecer um apoio silencioso, respeitoso e profundo, para quem deseja fortalecer a vida espiritual sem rigidez, promessas ou excessos. Se sentir que este chamado é para você, conheça o diário. O link está na descrição e permita que ele seja um companheiro na sua caminhada com o Evangelho no lar. Que sua semana seja de luz, consciência e gratidão. Sigamos em paz.